Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Temporal Coach Game, o seu canal do videogame retrô dos seus assuntos atuais. Tudo bem com vocês? Hoje vou estar trazendo para vocês mais curiosidades e também mais polêmicas sobre o Tectoy Zenix. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal, beleza? Então vamos lá. No último vídeo falamos sobre o Tectoy Zenix ser um white label ou não, e a resposta foi não. Trouxe para vocês aí através do artigo do site Pescadores de Bits, mostrando para vocês a diferença. Então, do que é um produto white label, o que é um produto exclusivo. Mostrei para vocês também algumas ali produtos que utilizam o mesmo processador que o Tectoy Zenix, mas não são white label, né? Um do outro, só pelo fato de usar o mesmo processador, né? Em questão. E mostrei para vocês que o que torna um produto white label de um produto exclusivo se chama então a exclusividade da marca e também ali o direito autoral do produto, né? Enquanto white label, a empresa que utiliza desse produto, né, não é dona dele, mas sim a fabricante. Hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui, então, para tirar de uma vez por todas, então, essa dúvida, o que é white label? E hoje eu vou trazer um termo para vocês aqui, a qual é confundido. Você vê canal grande falando outra coisa, passando vergonha, falando que o white label é uma coisa, e sequer entendendo o que é white label, né? Então, assim, trazendo muita desinformação, né, trazendo muita confusão no termo, passando informação errada e, assim, de fato, ser uma vergonha aí em questão diante daqueles que realmente conhecem sobre o assunto. Então, toma cuidado aí com o que você fala, né, o que é white label, o que não é. Você precisa pesquisar e saber o que é realmente o termo para que você não possa ser mais um papagaio de pirata aí. Beleza? Eu vou estar lendo para vocês aqui um artigo do site fios.com.br, né, a qual eu vou estar usando a leitura aqui e o artigo deles para vocês entenderem uma vez por todas. E através dessa leitura, vocês vão compreender de fato aí a diferença de um produto white label e de um produto exclusivo, beleza? Então vamos à leitura. Explorando as diferenças entre os contratos white label e private label. É isso mesmo que você acabou de ouvir, um termo a qual as pessoas confundem comumente aí, né? As pessoas estão confundindo white label de private label. Tem pessoa que está falando de private label achando que é white label. Tem pessoa que está falando de white label achando que é private label, né? E aí grave essa palavra aí, private label, que vocês vão entender o porquê dela existir, beleza? Então vamos continuar a leitura. Em um contrato colaborativo, empresas podem optar entre o white label e private label para desenvolver produtos com base nas vantagens e objetivos desejados, né? Dentre as espécies de contratos que envolvem a colaboração entre duas empresas, em que uma é responsável pelo desenvolvimento e fabricação dos produtos, a fabricante, enquanto a outra, a contratante, se encarrega das estratégias de vendas, marketing, distribuição e comercialização. Se destacam duas modalidades, white label e private label. Embora à primeira vista essas modalidades pareçam semelhantes, diferenças cruciais permeiam seus fundamentos, moldando estratégias comerciais e abordagens distintas, principalmente no que tange à exclusividade e o controle sobre a identidade da marca. No modelo white label, traduzido do inglês para a etiqueta branca, né, a fabricante realiza uma produção sem marca, permitindo que a contratante adicione seu próprio rótulo e identidade visual antes de lançar o produto no mercado. Essa abordagem oferece flexibilidade, permitindo que empresas otimizem suas operações sem a necessidade de produzir internamente, facilitando a expansão de negócio e oferta de produtos sobre sua própria marca. A eficiência da produção reside no produto, ficando a identidade da fabricante em segundo plano. Em um contrato white label, a exclusividade entre as partes não é inerente, permitindo que uma mesma fabricante possa produzir determinado produto para demais e outros contratantes, ao invés de apenas um, mas pode produzir o mesmo produto para vários, né? Entretanto, algumas vantagens significativas podem ser obtidas a partir dessa forma de contratação, especialmente com a redução de custos operacionais de produção. Inclusive, em razão da exclusividade não ser inerente do comerciante white label, esse tipo de contratação é comumente realizado em operações internacionais, situação em que é recomendável a negociação de exclusividade territorial para garantir à contratante que não haja identidade de produto em seu mercado. Então vocês observaram aqui que um produto para ser white label, ele
a empresa que fabrica ele é que é dona do direito autoral dele, e ela vai então fazer ele com a carcaça sem o nome dela. Então, por exemplo, ela faz o produto, né? Não põe o nome dela, mas ela ali deixa, por exemplo, o nome do produto, né? E a empresa que contrata vai lá e põe o seu título ali, né, a sua marca ali da empresa nela. Vou dar exemplo para vocês. Como todo mundo anda falando aí, né? O AIN Lock Zero e o AIN Lock Max. Então, eles seriam um white label aqui se eles viessem, né, Tectoy Lock Zero e Tectoy Lock Max. Aí vocês iam achar assim, ó, a Tectoy fez um produto, né, um PC portátil. Só que na verdade isso seria um white label, né? Agora eu vou ler para vocês então, para que vocês possam entender agora o que é a diferença do white label para um private label. Então por isso que eu vou retornar a leitura para vocês verem aqui, ó. Por outro lado, na modalidade private label, do inglês etiqueta privada, a empresa contratante direciona a fabricação a terceiros, mas com especificações próprias a serem rigorosamente seguidas pela fabricante, que incorpora a marca da contratante no produto final. O modelo confere controle total sobre a identidade da marca, seu modo de produção, matérias-primas, embalagem e apresentação. Neste cenário, a contratante assume a gestão de marketing, identidade visual, distribuição, também na elaboração das especificidades do produto, ou seja, nas especificações do produto, né? Especificação técnica de hardware, de software em questão. Enquanto a fabricante se encarrega somente da produção conforme as diretrizes da contratante. Diferente do white label, na modalidade private label, é importante que o contrato firmado entre as partes estabeleça exclusividade na produção e comercialização, assegurando que o produto seja desenvolvido e vendido tão somente para a contratante e que não seja comercializado para quaisquer terceiros. Assim, o modelo garante a exclusividade para a contratante e proteger a sua propriedade intelectual, influenciando nos preços de mercado e na fidelização de clientes. A escolha entre o white label e private label dependerá das metas estratégicas de cada empresa, né, em questão. Então vocês perceberam aí, então, que se você quer um white label, você não quer direito autoral, não quer nada, só quer colocar a sua marca ali, não quer participar de nada, né? Você faz ali algo rápido, né? Uma empresa terceira fabrica o produto dela e você põe ali a sua marca como se fosse seu, né? Mas o direito autoral não é seu. Porém, você corre um risco de, por exemplo, outras empresas fazer o mesmo e você entra então ali na guerra comercial, né, em questão. Você não tem exclusividade, porque outras empresas também podem utilizar o mesmo produto, né? Então isso é um white label, né? Agora, aqui ó, o private label oferece controle total sobre a fabricação, desde o desenvolvimento até a distribuição ao consumidor final, permitindo a possibilidade de criação de produtos exclusivos no mercado, alinhados à identidade da marca, contribuindo para uma boa reputação e o seu nome no mercado. Compreender essas nuances é essencial para tomar decisões informadas e bem-sucedidas no dinâmico mundo dos negócios, em que a diferenciação e adaptação estratégicas são fundamentais para a obtenção de sucesso, né? Então, ou seja, saber diferenciar o white label, né, a ideia de white label e a ideia de private label é muito importante para a empresa e também para quem está adquirindo o produto, né? Então, ou seja, agora com isso, por isso que eu vou mostrar para vocês isso aqui, ó, agora, ó, a Tectoy Zenix, a Tectoy, né, ela registrou aí o Tectoy Zenix, né, no INPI, né, como marca aí, né? Então, mostrando que quem é proprietária do Zenix, é a AIN ou é a Tectoy? É a Tectoy, por isso que aparece ali, ó, titular, apenas um, quem que é? Tectoy, né? Então, através disso aqui vocês vão ver que o Tectoy Zenix não é um white label, né? Ele é um private label, que é um produto privado e exclusivo sobre propriedade intelectual, né, e direito autoral da Tectoy. Se ele fosse um white label, né, um dos titulares que apareceria aqui nem seria a Tectoy, seria a AIN, a chinesa AIN, tá bom? E muitas das vezes nem como Zenix ele poderia ser registrado, ele teria que aparecer aqui como Lock, tá bom? Ou seja, essa é a forma que ele seria registrado.
Então por isso vocês estão vendo aí, né? Tem as especificações, aqui tem um outro dado bem interessante, né? Complementar em relação a isso que vocês viram aí, né? Aí o titular é Tectoy, não é a AIM que está aparecendo aí, né? E isso então mostra que o Tectoy Zenix é um produto private label, né? A qual ela solicitou ali então a mão de obra da AIM apenas para fabricar o produto, mas hardware, software, carcaça, tudo isso a Tectoy possui os direitos autoral do Zenix. E por mais que ele tenha sido inspirado ali no AIM Lock Zero e no AIM Lock Max, eles não são o mesmo produto, porque o AIM Lock pertence, né, à AIM, que é a empresa chinesa, e o Tectoy Zenix pertence à Tectoy. Essa é a diferença. Novamente, enfatizando para vocês, o que fazeria do Tectoy Zenix ele ser um produto white label? Ele seria um produto white label se fosse da seguinte maneira: se a Tectoy chegasse lá na AIM e falasse assim, eu quero que vocês me forneçam aí o AIM Lock Zero e o AIM Lock Max em formato white label para mim. Então a AIM ia lá, fabricaria, ia chegar aqui no Brasil, a Tectoy colocaria assim, ó, Tectoy Lock Zero ou Tectoy Lock Max, né? Isso seria um white label, né? Porque os direitos autorais de propriedades pertencem à AIM, mas a Tectoy quis vender ele aqui, né, para ganhar na margem de lucro em questão do tipo, mas ela não pôde mexer em fazer nada com ele, só simplesmente colocar só sua etiqueta, né, como é dito, né, porque ele sairia sem nenhuma marca ali em questão. A Tectoy vinha e colocaria sua etiqueta. Então, não é isso que saiu, né? Vocês estão vendo aí, o Tectoy Zenix vem, a Tectoy chegou até aí e falou assim, gostei dos produtos seus, eu quero fazer algo que seja análogo, semelhante, mas eu quero porque eu vou lançar no Brasil a marca Zenix, né? E então eu vou me inspirar no hardware que vocês têm. Ela observou o AIM Lock Zero e então fez o Tectoy Zenix Lite. Ela observou o AIM Lock Max, ela fez o Tectoy Zenix Pro. Com isso então o Tectoy Zenix ele é um produto diferente, né, do AIM Lock em questão, né? Então, simplesmente a Tectoy falou, agora que eu mostrei para vocês as especificações do jeito que eu quero, o software, melhorar a memória aqui, trabalhar uma parte no hardware aqui, é isso aqui que a gente quer, agora eu quero que vocês fabricam para mim. Então, com isso, então, a AIM fabricou o Zenix para a Tectoy, mas ela não tem direito autoral sobre ele. A Tectoy simplesmente só terceirizou a mão de obra, né, para que ele pudesse então ser mandado aí nas suas primeiras vendas aí. E o Tectoy Zenix fazendo uma comercialização assim, digamos assim, aceitável ou boa para a Tectoy. A própria Tectoy já disse que vai colocar ali na Zona Franca de Manaus, né, a sua produção em questão, né, para que então ele possa ser 100% aqui fabricado aqui no Brasil, né? Mas os direitos autoral dele, independente ou não se ele está sendo feito na China, sendo trazido para cá, pertence a Tectoy e ele é um produto totalmente diferente do AIM Lock, mostrando então que o Tectoy Zenix, como marca registrada no NPI, a Tectoy tem direito sobre essa marca durante 10 anos, né? E aí depois que passa esses 10 anos, ela pode renovar novamente aí a marca Zenix, né? Mostrando essa diferença então entre o que é white label e o que é private label, né? Então eu espero que vocês tenham entendido, né? E aí então passam a se informar melhor em questão pelo fato que você vê canais grandes aí falando de coisa que não sabe, passando vergonha aí, falando coisas, repetindo o que o outro fala, né? Não sabendo diferenciar o que é um white label de um private label, né? E agora vocês sabem agora o que é o Tectoy Zenix. Ele é um private label, né? Só a Tectoy tem um direito sobre ele, mais ninguém. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado aí. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Beleza? Então nos vemos até lá.